vírgulas aqui. Então, vamos seguindo os nossos passo a passos para a gente começar a resolver esse exercício aqui em forma de cascata também. A primeira coisa que a gente tem que fazer no sistema de cascata é dividir os grupos que a gente vai ter. Então, a gente tem que ver quando que as letras se repetem para a gente fazer a parte da divisão dos grupos, certo? Nós temos a primeira parte da sequência, então. A mais, B mais, C mais. Nenhuma letra se repetiu até aqui. Daí agora nós vamos para BC menos, então repetiu o B e o C ao mesmo tempo. Daí aqui então nós vamos ter uma divisão, BC menos e A menos, não repetiu mais nenhuma vez. Então nós já podemos voltar lá para o início. Então nós vamos dividir essa sequência aqui em dois grupos. Né? Nós vamos ter aqui o primeiro grupo e aqui o segundo grupo. Agora nós vamos fazer as linhas para cada um dos grupos que nós vamos ter. Então vamos afastar ela aqui. Temos que fazer aquele sistema da gente adicionar o compressor, adicionar uma válvula qualquer e mais uma válvula. Fazer a ligação aqui de forma que fique um nó ali. E excluir as duas válvulas e excluir o compressor. Sobrou um nó. Nós vamos agora então dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele aqui. E vamos fazer a ligação segurando o Shift de um até o outro. Como são dois grupos, nós vamos fazer aqui duas linhas também. Por mim, a primeira linha vai se referir ao grupo 1. A segunda linha vai se referir ao grupo 2. Precisamos arrumar daí as válvulas 5 duas vias que vão fazer a conexão entre os grupos ali. Como são dois grupos apenas, nós vamos precisar só de uma 5 duas vias. Então aqui nós vamos ter uma 5 duas vias, duplo acionamento pneumático, conexões 5 e 3 nós deixamos com o silenciador, e aí nós temos que observar a nossa sequência para ver o nosso quarto passo, que é determinar a determinação do último movimento. Então, se a última letra estiver no primeiro grupo, a gente vai arrumar a conexão 2 na última linha. Se ela se ela não aparecer no primeiro grupo, a gente tem que arrumar na primeira linha. Então, nesse caso, A aparece no primeiro grupo, então nós vamos arrumar aqui na última linha, no caso, a linha 2. A conexão 4, que é a conexão que sobra, nós vamos arrumar automaticamente na linha 1. Então, relembrando, o A é o último movimento, como ele aparece no primeiro grupo, vai na última linha. Se o A não aparecesse no primeiro grupo, a gente ia arrumar lá na primeira. Quinto passo agora, a gente vai ligar o resto das saídas, né? O quarto passo seria arrumar a de baixo, o quinto, então, daí seria arrumar as saídas que faltam. Como faltava só mais uma, é fácil da gente arrumar. O sexto passo, agora, a gente vai arrumar os cilindros e as outras válvulas 5 duas vias lá em cima. Vamos puxar aqui um pouco mais para baixo. Então nós vamos precisar de 2 cilindros de duplação, 3 cilindros de duplação, perdão, porque são
cilindro A, cilindro B e cilindro C. Já vamos arrumar aqui os começos e fim de curso. A0 na posição 0, A1 na posição 100, B0 na posição 0, B1 na posição 100 e C0 na posição 0, C1 na posição 100. Vamos arrumar ali as 5 duas vias para fazer a parte do comando de cada um deles. Arrumar primeiro ali as válvulas reguladoras de pressão, né? Vamos rotacionar elas em 90 graus. E vamos duplicar elas para os outros dois cilindros também. Deixa eu puxar o nosso sistema um pouquinho mais para o lado aqui, só para livrar ali do final da folha. Beleza? Vamos adicionar as 5 duas vias aqui também. Beleza. Sétimo passo, então, é fazer a parte da identificação dos pilotos, né? Só a gente arrumar ali o A mais e a menos. Então, no lado da esquerda vai ser a parte do acionamento, que é para fazer com que o cilindro avance. Na parte da direita vai ser o retorno. Então, A mais, A menos, B mais, B menos e assim por diante. B mais, B menos, C mais e C menos. Sempre a parte da esquerda vai ser o acionamento, sempre a parte da direita vai ser o retorno. Próximo passo que a gente vai ter agora, a gente vai pegar o piloto do primeiro movimento de cada um dos grupos e vai ligar na linha correspondente de cada um daqueles grupos ali. Então, o primeiro movimento, no caso do primeiro grupo, A mais, a gente vai ligar o A mais na linha do primeiro grupo aqui. O primeiro movimento do segundo grupo, BC menos. Então a gente vai ligar o B menos. Deixa eu puxar ele um pouquinho mais para o lado. A gente vai ligar o B menos no grupo 2 e o C menos na linha do grupo 2 aqui também, porque eles são o movimento inicial. Agora, vamos colocar as válvulas de 3 duas vias, né, dos começos e fim de curso, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Então, na parte superior, nós vamos precisar de 3, e na parte inferior nós vamos precisar de pelo menos mais 2. Vamos subir aqui, 3 duas vias. No caso, já vamos arrumar as 6 aqui, porque aqui nós vamos precisar de uma válvula E, como a gente tem a parte do BC- aqui junto, nós já vamos precisar também, tá? Então aqui vamos ter o acionamento mecânico, retorno por mola, conexão 3 a gente deixa com parte do silenciador. Então nós vamos precisar de 6 dessas. Beleza. E vamos precisar de uma aqui, que em vez de acionamento mecânico, nós vamos ter daí a botoeira de acionamento
direto. Então, para fazer o retorno aqui, nós vamos precisar de uma. Para fazer o acionamento, nós vamos precisar de outra. E aqui, o botão para fazer com a passagem de ar. Lá em cima daí, nós vamos precisar de duas para fazer o A-. Vamos ter aqui a conexão E daí. Deixa eu puxar eles aqui mais para cima para a gente ter um pouco mais de espaço. Conexão E. Aqui e aqui. Puxar elas um pouco mais para o lado aqui. Beleza? Vamos precisar de uma para fazer o acionamento do B. E vamos precisar de uma para fazer o acionamento do C. Aí agora nós precisamos ver quais são os rótulos que a gente vai utilizar para a gente poder fazer também a parte da ligação delas nas linhas correspondentes. Então vamos pegar a última parte da nossa sequência. O A-, ou seja, quando o A está recuado, é o que vai fazer o avanço depois, que seria o nosso A0. Depois vai fazer toda a parte do grupo 1, A+, B+, C+, BC- e A-. Então, fazendo aqui as conexões, quando nós tivermos o B e o C recuados, o nosso A vai retornar. Então, aqui a gente precisa de um B0, a gente precisa também de um C0. Quando o A retornar, o A+, vai avançar. Então, a gente vai ter aqui, fazer mais as outras ligações primeiro. Avanço do B. Quando o A mais avançar, vai bater no A1. Então, o A1 é o que vai fazer o acionamento do B. O B avançou, bate no B1, vai fazer o acionamento do C. Depois, o C avança, que vai fazer com que o B e o C retornem. Então, a conexão C1 é o que vai fazer a mudança para o segundo grupo. Então, aqui nós vamos ter o C1. A conexão daí que vai dar o gatilho para tudo vai ser a conexão do A0, que é quando ele for terminar lá o A-. Então, aqui nós vamos ter o A0. Agora, as conexões que faltam para a gente fazer seriam a ligação dos grupos que a gente tem ali. Então, a gente precisa simplesmente conectar em qual grupo que eles estão atuando ou não. Nós vamos pegar, então, o A1, que vai fazer o B+, então ele está ligado no grupo 1, por exemplo. B0 e C0 é para fazer o A-, então essas duas conexões estão no grupo 2. B1 vai fazer o acionamento do C+, então ele está no grupo 1. E agora nós precisamos fazer a ligação dessa conexão aqui de baixo, no caso o C1, que ele vai fazer a parte ainda do grupo 1, porque é quando ele está ali no C+. Então, quando ele bateu lá no C+, ele faz parte do grupo 1, automaticamente nós temos a ligação dele aqui também. E a parte
da botoeira, quando a gente for fazer o acionamento, ela tem que estar no grupo 2, que é onde ele vai ter ar aqui para a gente fazer. Como ela é só a botoeira, a gente ainda pode fazer o acionamento dela direto também pelo compressor, se a gente quiser, que não tem problema nenhum, certo? Então, vamos arrumar agora o compressor e o kit lubrifil, fazer os pontos de conexão das válvulas 5 duas vias lá em cima. Todas elas têm alimentação direta. Aqui, aqui e aqui. Vamos puxar mais um compressor aqui agora. E o kit lubrifil. Fazemos esse acionamento aqui. E fazemos o acionamento da botoeira aqui também. Então esse basicamente fica o nosso diagrama completo, que era o que tinha ficado na última aula para vocês, do A+, B+, C+, B-, C- e A-. Vamos fazer a simulação dele, para ver se ele está funcionando tranquilo. Vamos deixar o fator de slow motion como 10. E vamos dar o start aqui. Ó, então, fazemos o acionamento. O A avança, B avança e o C avança. O B e o C retornam ao mesmo tempo e o A retorna por último. Vamos fazendo por etapas aqui então. Ó, acionamos a botoeira. Ele muda as 5 duas vias de posição, fazendo com que o grupo 1 tenha ar. Quando o grupo 1 tem ar, o primeiro conjunto já vai fazer o acionamento do A primeiro. Bate lá no final. Troca a posição das 5 duas vias aqui. Faz acionamento do B. Troca o posicionamento das 5 duas vias aqui. Faz acionamento do C. Quando o C bate lá no final, o C1 é contactado, ele muda a posição das 5 duas vias lá embaixo. Quando ele muda, a linha 1 para de ter ar, a linha 2 começa a ter ar daí. Então, o primeiro movimento, que seria o retorno do B e o C ao mesmo tempo, começa a acontecer. Quando bate no final, o A vai retornar ali também e fazer o retorno. Então, mais uma vez, a parte da simulação, acionamos a botoeira. Primeiro vai o cilindro A, depois vai o cilindro B, depois vai o cilindro C, troca 5 duas vias, vai para o grupo 2, B e C retornam ao mesmo tempo, e por último retorna o cilindro A. Quando bate no final, vai trocar ali também para 5 duas vias e para voltar ali para a parte da conexão da linha 1 também, para executar os movimentos do primeiro grupo.